Oi, vamos falar um pouco sobre higiene bucal no meio dessa pandemia? O tema do vídeo de hoje é esse, vem comigo. Olá, eu sou Romina Petrucci e o tema do vídeo de hoje é sobre a higiene bucal na pandemia, tá? Então, toda essa loucura trouxe muitas alterações para o nosso dia a dia, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o Covid-19 fez com que a gente tivesse muita alteração nas nossas rotinas, né? Então, muita gente trabalhando em home office, ficando mais tempo em casa, né? Isso levou a uma alteração tanto das nossas rotinas de higienização, quanto nas nossas rotinas alimentares, né? Então, estando em home office, a gente fica dando aquela beliscada mais nos alimentos, que normalmente no trabalho a gente não ficaria, né? E às vezes a gente dá uma relaxada também na questão da higienização, das escovações, do fio dental, por também ter essa sensação de que está em casa, as coisas são mais tranquilas, mais liberadas, né? Então essas mudanças, né, fizeram também com que a gente tivesse mais receio de sair de casa, em alguns lugares mais e outros menos, né? Então algumas pessoas adiaram a ida ao dentista, ficaram sem fazer a manutenção preventiva no ano de 2020, principalmente, tá? Então a gente juntou 3 fatores preponderantes para o aparecimento de um monte de doença, que é mais disponibilidade de resíduo, menos higienização e menos controle da desbiose, tá? Porque quando a gente deixa de fazer a limpeza no dentista, a gente deixa de fazer o controle do desequilíbrio entre bactéria boa e ruim, tá? A maioria das pessoas ainda relaciona muito limpeza com presença de cálculo, né? Que antigamente falava tártaro. Então tem muito paciente que às vezes não vem e fala assim, não, mas eu não junto muito tártaro, nem preciso ir. E, na verdade, as manutenções preventivas, as consultas de limpeza não são para remoção de tártaro, tá? Até um tempo atrás, até se acreditava na odontologia mesmo que era isso o que fazia a diferença, mas hoje em dia o conceito mudou, a gente sabe que o problema está no desequilíbrio entre bactéria boa e ruim. Então quer dizer que não tira mais tártaro? Tira, a gente continua removendo porque ele é uma superfície áspera, né? Que nem eu brinco com os pacientes, muro chapiscado junta mais sujeira do que parede lisa, né? Então a gente continua removendo esse cálculo porque ele é um agente de acúmulo de placa, né? E a placa ou biofilme é aquele limo que junta em cima do dente, sabe? Que você passa a unha e tem uma coisinha branca. Aquilo ali é uma coleção de bactérias ruins que ficam grudadas e se você deixar aquilo acumular, ela vai endurecer e vai virar o cálculo, né? Então, desorganizando esse limo que a gente consegue controlar a questão de bactérias ruins e boas, né? Como se a boca da gente fosse um jardim com flor e mato. Se você fica um tempão sem capinar, sempre vai vir mais mato e menos flor. Então, o que é a limpeza, né? O que é a manutenção preventiva? É capinar para que a gente tenha menos bactérias ruins e deixe as boas florescerem, as boas virem, né? Então, como a gente tá fazendo mais lanchinhos, cuidando menos da gente, em alguns casos, né? Não todo mundo, mas em geral relaxando um pouquinho com essa questão da higienização. E tendo a falta da manutenção preventiva, né? Então você tem uma tendência a ter essa desbiose, a ter mais oferta de bactéria ruim do que boa, a gente tem um prato cheio para desenvolvimento de doenças gengivais, para o aumento de cáries, que foi o que a gente notou muito durante a pandemia. Pacientes que às vezes estavam há anos controlados sem nenhum problema e voltaram com problemas maiores, tá? Então, outra coisa que isso incide, além dos problemas bucais do dia a dia, é que com a Covid-19 aumentou muito o número de pessoas que tiveram que ser entubadas, né? As pessoas que agravam, que acabam tendo que ir para o oxigênio para intubação. E pessoas entubadas têm uma relação muito grande, aquelas infecções secundárias pulmonares com bactérias bucais. Isso até é uma luta de nós cirurgiões dentistas há bastante tempo, que é ter um cirurgião intensivista dentro de cada UTI, tá? Então, assim, mesmo antes de tudo isso, de Covid, já tinha se notado, né, e os grandes hospitais já se atenaram para isso e já colocaram esse dentista intensivista, então bons e grandes hospitais ali já têm esses profissionais, porque eles notaram que qualquer paciente que esteja entubado, ele tem uma probabilidade muito maior de evoluir para uma pneumonia, para uma contaminação dessas bactérias bucais no pulmão, se ele não tiver o atendimento do dentista dentro da UTI, tá? Então tem muita relação entre o paciente fazer essa infecção pulmonar secundária com bactérias bucais.
E é como eu sempre falo para os pacientes, a gente não sabe a hora que chega a nossa vez, tanto por conta da Covid, que a gente não sabe como cada paciente vai reagir, né? Se vai precisar, se vai poder ficar em casa, se vai evoluir bem, se vai evoluir mal, se vai precisar ser entubado. E até por outros problemas também, né? A gente tá sujeito a atravessar a rua e ser atropelado. E aí, você tem que ir pra UTI. Você tá preparado para ir pra UTI se for amanhã? A tua boca tá em condições ok? Você tá com esse controle dessa desbiose ok? A gente nunca sabe. Então, a manutenção preventiva nunca se fez tão importante, porque a gente não sabe o amanhã de cada um com tudo isso, né? E aí, se você tiver com tudo em dia, você tem uma chance imensamente menor de ter essa contaminação vinda da boca, indo para os pulmões e piorando eventualmente um quadro de Covid ou de qualquer problema que você tenha com relação a precisar ser entubado, tá? E outra coisa que eu vou finalizar aqui é lembrar de, se você teve Covid, trocar sua escova de dente logo depois que passa aquele prazo de infecção, né? Porque a gente pode ter ali um sítio de alojamento de viral, né? E ter uma recontaminação. Alguns casos já estão acontecendo, tá bom? Então eu queria dar algumas dicas, falar um pouquinho sobre o tema que tá atual, né? E aí, esse é o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo, você pode me mandar no direct, ou na nossa bio tem o nosso número de WhatsApp, a gente pode se falar diretamente pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso. Eu sou Romina Petrucci, sou implantodontista, sou cirurgiã dentista, né? Atuo aqui na região de Três Passos, Rio Grande do Sul, interior ali do nosso estado do Rio Grande do Sul. E tô sempre passando por algumas dicas sobre saúde, sobre odontologia, tá? Qualquer dúvida, fique à vontade para me mandar uma pergunta por aqui, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!